Bom dia, gente. Vocês estão bem? Que bom. Então, já que o meu pai já deu uma introdução, assim, de sacramento, e vocês já tiveram uma aula do que é o sacramento, eu vou perguntar para vocês o que é um sacramento, só para ver se vocês estão espertos. Alguém falou? Quem foi? Ali, fala mais alto. Isso, é um sinal visível da graça invisível. Então, aqui. Visível, né? Então, sensível e eficaz. Esse eficaz vai ser importante, principalmente para o sacramento da confissão da graça invisível. Amém? E existem quantos tipos de sacramento? Existem 3 tipos de sacramento. Os de iniciação, que é batismo, primeira Eucaristia e crisma, que vocês já viram esses 3, certo? Existem os de serviço, que é o matrimônio e a ordem, que vocês ainda não viram, e os de cura, que é a confissão e unção dos enfermos. A confissão vocês vão ver agora, mas unção dos enfermos eles não viram. Não viram? Não viram, vão ver depois. Então, beleza. O primeiro sacramento que a gente recebe é o batismo. E o batismo, ele dá uma graça pra gente especial. A graça que entra em nós. E aí a gente pode fazer... E com essa graça a gente pode receber todos os efeitos do batismo. Que é, entrar na igreja, ser filho de Deus. E também, um desses efeitos do batismo é ter todos os pecados perdoados. O pecado original, aquele lá de Adão e Eva, passado de geração em geração. E todos os pecados que a gente cometeu até então. E aí a gente fica limpo. E nesse momento, se a gente morrer, assim, batizou, se a gente morrer, a gente vai para o céu, porque a gente está sem pecado, virou filho de Deus, então tá limpinho. Entretanto, a gente é pecador sim ou não? A gente consegue ficar sem pecado nenhum depois do batismo? É muito difícil. É impossível, por quê? Porque a gente é falho, a gente é pecador. Então entra o pecado na nossa vida. E esse pecado, que é a ofensa de Deus, faz uma ruptura na comunhão com Ele. Então a gente perde a amizade com Deus. E existem 2 tipos de pecado, que vocês já viram também, que é o pecado venial e o pecado mortal. Vocês lembram o que é o pecado mortal? Ele precisa ter matéria grave, então infringir os 10 mandamentos. Precisa ter consciência, então você precisa saber que aquilo é pecado, saber o que você está fazendo. E liberdade, você não pode ser forçado, você tem que estar livre para fazer aquele pecado. Como que o pecado venial é perdoado? Vocês lembram? Lá na missa, a gente, durante o ato penitencial, que é aquele momento que a gente canta Kyrie eleison. Assim que a gente perdoa o pecado venial. Só que o ato penitencial não vai perdoar o pecado mortal. Por quê? Porque é uma ofensa mais grave. Você precisa de um sacramento para perdoar esse pecado mortal. E, por uma grande obra de caridade, Jesus instituiu esse sacramento. Por quê? Se a gente pecar mortalmente e não tivesse confissão, a gente não ia conseguir voltar com a amizade de Deus. A gente ia estar em pecado pelo resto da vida. Então, a confissão vai ser o perdão dos nossos pecados. Mas aí você vai me perguntar, mas só Deus pode perdoar os pecados, não é? Se a ofensa é contra Deus, só Ele pode perdoar os pecados. Não vai adiantar nada eu me confessar com um padre, que é pecador como eu. Mas tem umas passagens na Bíblia que Jesus vai mandar essa autoridade, esse poder para os seus apóstolos. Então, nessas 2 passagens aqui, ele fala: aqueles que perdoarem os pecados, eles serão perdoados, aqueles que retiverem, eles serão retidos. Ele está, como é que é a palavra? Mandando, confiando o poder de perdoar pecados para esses apóstolos, que vocês viram que fazem o clero. Então, hoje o clero pode perdoar os pecados. E nessa outra passagem aqui, ele fala: tudo que desligares na terra será desligado no céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu.
Então, se a gente peca, a gente é desligado da igreja. Então, a gente entra em ruptura com a igreja. A gente se separa dela. E como eles têm o poder de ligar e desligar as coisas no céu e na terra, a gente também, por consequência, acaba entrando em ruptura com Deus, com o céu. Então, Jesus instituiu o poder de perdoar os pecados para os apóstolos, para a gente ter essa chance de conversão, essa chance de ter os pecados perdoados. Amém? Mas aí você pode falar, mas por que eu vou perdoar os pecados com um padre que é tão pecador quanto eu? Vocês lembram que eu falei que era muito importante que o sacramento seja sensível e eficaz? O sacramento não depende da santidade do padre. Então, se o padre for pecador, pode ser o cara mais pecador da terra, mas ele ainda vai ter o poder de perdoar os pecados. Não importa se ele é pecador, se ele não é. Seria a mesma coisa que você não ir para o médico, porque ele também pode ficar doente. Não faz muito sentido falar isso, né? Então, a gente precisa desse médico, mesmo que ele seja pecador, tão pecador quanto nós, mas ele tem esse poder de perdoar os pecados. Não importa a santidade dele, o grau de santidade dele. E aqui também a gente tem confissão, que é o nome mais conhecido desse sacramento, mas também tem outros pecados. Outros nomes para esse sacramento. Que no caso, pode ser a confissão, porque nele a gente confessa os nossos pecados diante do sacerdote, a gente faz uma autoacusação. Pode ser conversão, porque a gente aceita o convite, realiza o convite de Jesus à conversão, que ele fala, convertei-vos e crede no Evangelho. Aqui que a gente tem a nossa conversão. Pode ser penitência, porque é um esforço pessoal para a conversão. Então a gente também vai executar essa penitência na nossa vida. Pode ser também o sacramento do perdão, que ele perdoa os pecados. E reconciliação, porque por ele a gente se reconcilia com Deus, a gente une de novo os laços, a gente une de novo a nossa amizade com Deus. E vamos lá, vocês aprenderam que o sacramento tem 3 pilares principais, que são o ministro, a matéria e a fórmula, né? Muito bem. Quem que é o ministro do sacramento? Quem que ministra esse sacramento? O padre ou o bispo. Que Jesus mandou a autoridade de perdoar os pecados para os apóstolos, e eles vão mandando para os seus sucessores essa autoridade. E hoje quem pode perdoar os pecados, ministrar o sacramento da confissão, é o padre ou o bispo. E a fórmula, gente? Qual que é a fórmula da confissão? Vai ser aquela parte que o padre fala: eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então essa daqui é a fórmula da absolvição. Por ela que a gente vai ser perdoado dos pecados. Essa é a fórmula da confissão. Mas aí a gente entra num problema, porque tem a matéria. Nos outros sacramentos, a matéria é meio intuitiva, né? Tem o batismo. Qual que é a matéria do batismo? A água, que você vê. Aí tem a Eucaristia. Qual que é a matéria da Eucaristia? O pão e o vinho. Você consegue ver, você consegue perceber que é uma matéria. No crisma tem o óleo do crisma. Mas e na confissão? Você não tem alguma matéria física que você vai consagrar, ou vai usar para batizar alguém, ou vai ungir a pessoa. Não tem nada disso. Então a matéria do crisma vão ser... A matéria da confissão vão ser o que a gente chama de atos do penitente, que basicamente é a contrição, a confissão e a satisfação. E aí você me pergunta, beleza, o que raios é contrição, confissão e satisfação? Então vamos lá, explicar um por um direitinho. Contrição ou arrependimento é aquela dor na alma por você ter pecado. Sabe quando você acaba de cometer aquele pecado sujo, aquele pecado horrível que dá até nojo de pensar, e aí você cai aquele peso na consciência, você se sente culpado, você tem uma dor na alma. Essa é a contrição, é o arrependimento. E nessa contrição a gente tem que ter a detestação do pecado cometido. Então, muitas vezes a gente pode confundir essa contrição com sentimento. Eu sinto
eu sinto que eu estou arrependido, mas muitas vezes a gente pode não sentir assim no emocional. Isso quer dizer que a gente não teve contrição? Não. Por quê? Porque Deus não age só no sentimental da pessoa. Se a gente detesta o pecado que a gente cometeu, a gente tem a dor de ter cometido aquele pecado e não querer mais cometer aquilo, a gente está tendo a contrição. E nessa contrição a gente também tem que ter o propósito de não pecar mais. Porque vai adiantar alguma coisa eu me arrepender? Eu me arrependo de ter roubado a lojinha do seu Zé, mas aí eu já planejo que semana que vem eu vou roubar de novo. Adianta? Eu pedi o perdão dos pecados, mas já tenho a intenção de pecar de novo? Adianta sim ou não? Não. Então eu tenho que ter o propósito de não mais pecar, a intenção de deixar essa vida velha para trás e de viver uma vida nova, sem pecado. Mesmo que muitas vezes a gente possa cair, a gente possa pecar de novo, mas Deus está disposto a te levantar do chão, a te perdoar, se você tiver um propósito de uma vida nova. E existem dois tipos de contrição. A primeira é a contrição perfeita e a segunda é a contrição imperfeita, gente. Se uma é perfeita, a outra tem que ser imperfeita. Então, contrição perfeita, o que é? É aquela dor na alma que brota do amor de Deus. Então, é quando você se sente arrependido, sente aquela dor que eu já falei, por amor a Deus. Então, eu viro pra mim mesmo e falo, caramba, eu pequei. E eu ofendi a Deus, esse Deus tão maravilhoso que morreu na cruz por mim. E aí eu vou tendo esse arrependimento por ter pecado contra Deus, por ter ofendido a Deus. E essa contrição, ela é um dom de Deus. Essa contrição é um dom de Deus. E ela é capaz de perdoar os pecados mortais, se incluir a firme resolução de se confessar. Então, por exemplo, se eu estou aqui e fiz um pecado e eu tenho a contrição perfeita, eu falo, caramba, eu pequei, me arrependo muito de ter pecado porque eu ofendi a Deus e Ele não merece isso, Ele tem que receber o melhor de mim e tudo mais. E aí eu sinto esse arrependimento por ter ofendido a Deus. E eu vou correr direto para a confissão. Eu preciso me confessar muito rápido. Só que aí eu tô tão afobado assim de ir logo para a confissão, vou atravessar a rua para chegar na paróquia e eu não vejo que tem um carro chegando e virei patê. Geleia. Gente, eu tive a contrição perfeita? Sim ou não? Sim. Eu tive a firme resolução de me confessar? Então aqui os meus pecados mortais, eles são apagados, amém? Então, qual que é? Tem contrição perfeita e qual que é a outra? Imperfeita. A imperfeita, ela nasce de qualquer outra coisa que não o amor de Deus. Então pode nascer do medo das penas que o pecado vai te trazer, ou o medo do inferno. Então você se arrepende e fala, ai caramba, eu pequei, se eu morrer agora eu vou pro inferno, meu Deus do céu, eu preciso me confessar logo, se eu morrer agora eu vou passar a eternidade sofrendo no inferno. Vocês percebem a diferença? Uma você está fugindo do pecado, e a outra você está se aproximando de Deus, você está se arrependendo porque você ama a Deus. Não que nessa aqui você não ame a Deus, mas o motivo é diferente. E não é por causa que essa contrição não provenha do amor de Deus, que ela não é um dom de Deus. Ela também é um dom de Deus. E a gente precisa pedir para ter ela, para obtê-la. A gente precisa pedir a Deus pelo arrependimento dos nossos pecados. E essa contrição imperfeita não consegue apagar a pena grave. Então não é que nem a outra, que se eu me arrependo, tenho a contrição perfeita e tenho a firme resolução de me confessar, ela apaga. Não, ela não faz isso. Mas eu consigo ter o perdão do meu pecado grave na confissão. Então, se eu tenho uma contrição imperfeita e vou me confessar, esse pecado pode ser apagado. Quer dizer, vai ser perdoado. Amém? Precisa ter contrição para se confessar? Sim ou não? Sim.
Sim. Se eu não estiver verdadeiramente arrependido do meu pecado, a confissão vai valer? Não. Se eu não ter o propósito de mudar de vida, a contrição vai valer? Não. Por isso que a contrição é uma parte essencial do sacramento da confissão. E que muitas vezes a pessoa, por ignorância mesmo, por não saber, muitas das confissões da vida pode ser inválida, porque ela não se arrependeu verdadeiramente do pecado cometido. Amém? Qual que é a segunda parte, o segundo ato do penitente? Primeiro vem a contrição e depois vem a confissão. Muito bem. A confissão vai ser o momento que você chega para o padre e vai fazer a acusação de si próprio. Então você vai declarar os pecados que você cometeu para Deus. Você vai ir listando todos os pecados que você cometeu, os pecados mortais que você cometeu até então, para o padre poder perdoar os seus pecados. Então, os fiéis devem enumerar todos os pecados mortais que têm consciência, mesmo que esses pecados sejam muito secretos. Então, ai meu Deus, eu tenho muita vergonha de confessar tal pecado, eu acho que eu não vou falar para o padre. Pode isso sim ou não? Não, você tem que falar todos os pecados que você lembrar, que você tiver consciência. Ai, mas se eu acabar dando branco e esquecer do pecado na hora da confissão? Se você esqueceu, sinceramente, sem mentir pra você mesmo, tipo, eu escondi e tô me enganando falando que eu esqueci. Não pode isso. Se eu verdadeiramente esquecer daquele pecado, ele vai ser perdoado na confissão. Mas também você tem que tentar lembrar de todos. Você tem que fazer um bom exame de consciência certinho, para lembrar de todos os pecados que você cometeu. Não adianta eu ir lá de qualquer jeito, sem ter feito o exame de consciência, e aí falar o pecado que eu lembrar agora. Não, você tem que fazer um exame de consciência certo, um exame de consciência direito, porque senão tá feio o negócio. E na confissão dos pecados, na nossa acusação, a igreja recomenda fortemente que a gente confesse os nossos pecados veniais também. Embora não seja obrigatório, embora eu consiga ter os meus pecados veniais perdoados pelo ato penitencial do Kyrie eleison, a igreja recomenda muito que eu confesse esses pecados. É que nem na missa de semana. A igreja não obriga que a gente vá na missa de semana, mas ela recomenda muito fortemente. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir estar mais perto de Deus. Quanto mais a gente se confessa, mais graça a gente vai tendo e mais puro a gente vai ficando. Amém? E a terceira parte desse sacramento é a satisfação ou penitência. Depois que você confessar os seus pecados, o padre vai te dar a absolvição. Ele vai falar: eu te perdoo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E os nossos pecados são perdoados, mas não as desordens que ele causou. Então, beleza, o meu pecado foi perdoado, mas eu ainda estou com as sequelas desse pecado, eu estou ainda com as desordens, porque o pecado, ele causa um impacto muito maior em mim do que a gente pensa. A gente pode pensar que depois que o pecado está perdoado, eu fui restituído. Beleza, o pecado foi perdoado, mas ele ainda causou desordens em mim, vocês entendem? Ele ainda causou uns resquícios em mim. E esses resquícios precisam ser tirados. Então, o padre, ele vai mandar você rezar alguma coisa, vai te mandar fazer uma penitência. Que normalmente, se você não confessar com o padre Chiquinho, vai ser uma penitência pequena. Porque, teve uma vez que eu confessei, um negócio que seria bem simples, assim. O padre Chiquinho, me deu 2 terços, rezar um salmo, não sei o que, e a veia sacra. O padre Chiquinho, ele dá umas penitências muito cabulosas, né? Mas enfim, leva a opção mais rápida. Leva a opção mais rápida. Aí você fica com mais medo de pecar ainda. Eu não vou pecar porque senão eu vou ter que rezar tudo isso de novo. Brincadeira. Mas e a penitência vai reparar essas desordens que o pecado fez. Qual que é outra forma de perdoar de reparar essas desordens? É pela indulgência. Você já sabe o que é indulgência, né? Já foi falado.
A indulgência, ela apaga as consequências temporais desse pecado. Então, pela penitência, você consegue ir purificando dessas desordens. Pelas indulgências, vocês também conseguem ir purificando dessas desordens. Amém? Então, fizemos a confissão inteira. Quais que são os efeitos dessa confissão? Primeiro efeito, a gente é perdoado dos nossos pecados. E a gente se reconcilia com Deus. Então, a gente restitui a nossa amizade com Deus. Então, a gente volta a estar em estado de graça, em comunhão com Deus. Além disso, a gente se reconcilia com a igreja. Porque tudo que desligado na terra será desligado no céu. Então, se a gente entra em inimizade com Deus, a gente também acaba entrando em inimizade com a igreja. Na confissão, a gente volta com essa amizade com a igreja. A gente volta, restitui esse laço com a igreja que a gente tem. A confissão também traz paz e tranquilidade da consciência, consolação espiritual, restituição da dignidade e da graça santificante. Então, pela confissão, Deus derrama a graça na gente. Não é só perdoar os pecados, mas a graça do batismo que a gente perdeu, muitas vezes descumprindo as promessas do batismo, a gente recebe essa graça de novo, para a gente se fortificar. Essa graça santificante, esse impulso para a nossa santidade. Além de se reconciliar com Deus e com a igreja, o fiel também vai se reconciliar consigo mesmo, com o ser dele, com a natureza de imagem e semelhança de Deus. Então, ele sendo perdoado vai restituir qual que é o termo que usou aqui? A verdade interior. Amém? Outra coisa, o fiel recebe forças espirituais para continuar no seu combate. Ou seja, quanto mais eu me confesso, mais eu me fortifico. E quanto mais eu me fortifico, mais fácil vou alcançar a santidade. Então, quanto mais eu me confesso, mais eu estou me preparando para ser santo. Mais essa confissão vai me dar forças, que nem a comunhão. Quanto mais você comunga, mais forte você vai ficando para não entrar em pecado. É como se fosse um armamento. Devolve ao fiel os méritos das boas obras feitas que foram perdidas pelo pecado mortal. Então, vocês lembram o que é mérito? A gente já deu uma aula de mérito. O que é mérito? A mérito é o valor que você tem para uma obra. Isso. Que ele se perde pelo pecado mortal. Mas pela confissão, esse mérito é reconstituído. Outra coisa, a confissão tira a pena eterna. Faz a remissão da pena eterna. Qual que é a pena eterna do pecado? O inferno. Então, depois que a gente confessa, a gente é redimido dessa pena eterna. Então, a gente não vai para o inferno mais, porque a gente está em estado de graça. E a remissão parcial das penas temporais. Pela penitência, a gente vai tirando essas penas temporais, no caso que é o purgatório. A gente vai tirando, quanto mais penitência a gente vai fazendo, mais a gente vai tirando as penas temporais do pecado, causadas pelas desordens que o pecado faz. Amém? Alguma pergunta? Então vamos lá. Quando que a confissão é sacrílega, ou seja, um sacrilégio? Quando a confissão é inválida, infrutífera e também é um pecado em si. Então, nossa, meu Deus do céu, eu vou me confessar e volto com mais pecado ainda. Pois tem algumas formas de acontecer a confissão sacrílega. Então, vocês aprendendo isso, tem que evitar de ter uma confissão que é sacrilégio. Amém? Se a pessoa esconder voluntariamente algum pecado que tenha consciência, que eu já falei pra vocês, ai meu Deus do céu, eu tenho muita vergonha de confessar esse pecado, e o padre, não sei o que ele vai achar de mim, é melhor eu não confessar. Não, gente, calma. Não, um dia um padre falou que não tem nenhum pecado que é novo. Você não vai inventar um novo pecado. Eu vou falar uma coisa muito absurda. Você acha que ele não vai ouvir? Depois de 50 anos de sacerdócio, atendendo confissão todo dia, você acha que ele nunca ouviu o seu pecado? Por favor, né? E também que
ele atende tantas confissões por dia que ele não vai nem lembrar do pecado que você cometeu. Então, pode falar, porque senão vai ser sacrilégio e não tem problema nenhum. Pode falar todos os pecados que você lembra, que você tiver consciência. E não esconda nenhum pecado, por favor. Se a pessoa não se arrependa verdadeiramente daquele pecado, ou seja, se a pessoa não tiver a contrição desse pecado, então, se a pessoa não tiver verdadeiramente arrependida, que eu já falei para vocês também, e se a pessoa não lutar contra aquele pecado, não tiver um propósito de vida nova, que eu também já comentei com você, você não tem um propósito de melhorar, a confissão vai ser inválida. Se eu não lutar para ser melhor, se eu fizer, eu vou abusar da misericórdia de Deus, então eu me confesso aqui, saio daqui, peco de novo, vou querer pecar de novo, que depois é só confessar que tá tudo bem. Não, a gente tem que ter um propósito de vida nova, um propósito de melhorar, amém? Isso quer dizer que você nunca mais vai pecar? Não quer dizer que você nunca mais vai pecar. Por quê? Porque a gente é fraco mesmo, a gente acaba caindo em tentação, a gente acaba pecando. Mas a gente tem que pelo menos tentar, né? Tem a intenção de ser melhor. Que nem aquela música lá do Valmir Alencar, né? Só a intenção de ser melhor já é amor. Mas aí também já envelheci há alguns anos. Perdão, pai, eu sei que você gosta dele. Mas a gente tem que ter a intenção de ser melhor depois da confissão. Mesmo que depois a gente acabe caindo. Mas a gente tem que lutar contra aquele pecado. É que nem eu, desrespeitar minha mãe. Eu vou lá e desrespeito minha mãe, vou lá, xingo ela e depois eu peço perdão pra ela. Mas com a intenção de desrespeitar ela de novo. Não faz sentido isso. Eu preciso ter um propósito de melhora de vida. Eu preciso querer não fazer mais isso. Eu preciso detestar aquele pecado cometido e ter aversão a ele. Certo? Alguma dúvida? Então vamos lá. O padre também tem uma responsabilidade muito grande na confissão, que é o que a gente chama de sigilo sacramental. O que é esse sigilo sacramental? É esse segredo que o padre tem que guardar do seu pecado. Então, se o padre, se você se confessa com o padre e o padre rompe esse segredo, ele vai ser excomungado. Olha que legal. O que é excomunhão, gente? É quando você está fora da igreja. Então você não pode comungar, não pode receber nenhum dos sacramentos, não pode exercer função nenhuma, e você está em pecado. Então se você está em pecado e não consegue receber nenhum dos sacramentos, incluindo a confissão, como é que você vai fazer? Você está fora da igreja. O único jeito do padre voltar em comunhão com a igreja vai ser só pela Santa Sé, só pelo Vaticano. Só o Papa pode perdoar a quebra desse sigilo sacramental. E não há exceções a essa regra. Tipo, mas se me ameaçarem de vida de morte, se ameaçarem o padre, se você não contar o pecado de fulanito de tal, eu vou te matar. Não pode quebrar o sigilo sacramental. É até interessante que eu botei essa imagem aqui, que é um cara fazendo assim, que não é por acaso, esse daí é um santo da Igreja Católica, o padroeiro do sigilo sacramental, que agora eu esqueci o nome dele, perdão, mas depois vocês podem pesquisar. Ele confessou a rainha, que era católica, e o rei não era católico. O que ele fez? Ele começou a pedir para o padre: conta o pecado da minha mulher. Aí o padre falou: não conto. Conta o pecado da minha mulher. Não conto. Até que um dia o rei ameaçou de morte esse cara. E aí, mesmo assim, esse padre não falou o pecado da mulher. Sabe o que o rei fez? Amarrou uma pedra nele e jogou no rio. Então ele foi um mártir que guardou a todo custo esse sigilo sacramental. Por isso que ele é o padroeiro desse sigilo. E é um exemplo de vida para os padres, que hoje tem que guardar esse sigilo. Então os padres devem pedir muita intercessão desse carinha aqui. Só aproveitando aqui, e corroborando aquilo que o Pedro está falando, enquanto ele dá uma pausa e bebe um pouco d'água. O que acontece? Gente, qualquer pecado
o padre é obrigado a guardar esse segredo. Então não tenham medo. Se vier o assassino e falar, padre, eu matei uma pessoa, e o padre absolver esse pecado, ou mesmo sem absolver, se eles estiverem em confissão, o padre não pode nem sequer falar para a polícia, para vocês verem a gravidade da coisa, como é importante esse segredo do padre com você dentro da confissão. Então não tenham medo de confessar o pecado, que o padre é fofoqueiro, ele vai falar para todo mundo. Ele não pode. Tudo bem? Não se sintam constrangidos nunca. Beleza? Até aproveitando que o meu pai falou, tem um beato também, que ele confessou um suspeito de algum crime, e aí esse suspeito, depois de confessado, pediu o álibi pro padre. Então pediu ao padre, fala aí pra eles que na confissão eu te falei que tudo mais. Então fala pra polícia pra eles não me condenarem. Aí o padre falou, não, eu vou guardar o sigilo sacramental, mesmo que seja pra te ajudar, mesmo que se eu falando seria pra te ajudar. Mesmo que se eu falando pra te ajudar, eu vou guardar esse segredo. Eu também não lembro do nome desse beato, mas enfim, pode ficar tranquilo, o padre não tem uma rede de fofoca secreta assim na igreja, que ele vai falando de paróquia em paróquia, até rodar toda a diocese de Santo Amaro e toda São Paulo. Não, gente, o padre, ele vai guardar o segredo. Tudo bem? E vocês lembram também que existe um mandamento da igreja sobre a confissão, que a gente deve confessar pelo menos uma vez por ano. Por que pelo menos? Porque esse sacramento não imprime caráter, ele não é indelével. O que isso significa? Significa que ele não vai marcar a sua alma que nem o batismo e o crisma. Vocês lembram que esses dois e a ordem, eles imprimem caráter, eles são únicos na história da eternidade. Então, a pessoa que já foi batizada já teve a alma carimbada, a alma tatuada por esse sacramento e não vai poder receber de novo. No crisma também, o crisma de vocês vai ser único na vida de vocês. Vocês não vão se crismar de novo, não tem outra chance. Por isso que vocês têm que levar muito a sério isso, não é brincadeira. O crisma vai marcar a alma de vocês vão ser adultos na fé. E a ordem também, o cara que foi padre, ele não consegue deixar de ser padre. Ele vai ser padre por toda a eternidade, mesmo se ele for para o inferno. A confissão não. A confissão, a Eucaristia, não imprime caráter. Isso significa que a gente pode receber mais de uma vez, a gente pode receber várias vezes. E graças a Deus. Por quê? Imagina você só poder se confessar uma vez, e aí depois, mesmo você pecando, mesmo você não poder se confessar. Imagina que horror isso. Você pode só se confessar uma vez na vida. Que horrível, né? Ainda bem que Jesus instituiu esse sacramento para a gente poder se confessar mais de uma vez. E aqui, ó, a gente pode e deve se confessar mais de uma vez ao ano, mais de uma vez na vida, né? Então a gente tem que se confessar, tem que ter a confissão regularmente. Amém? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida? Só uma coisa. Não quer dizer, o Pedro falou, mas eu quero dar um foco. Não quer dizer que porque a regra é se confessar pelo menos uma vez por ano, que você vai se confessar uma vez por ano, pelo amor de Deus, né? Vamos ter uma rotina de confissão. Tem gente que se confessa de mês em mês, de 2 em 2 semanas, enfim. Mas não deixa de um ano em um ano, tá? Tem confissão aqui na paróquia, então na missa das 10 normalmente tem confissão lá nos confessionários novos, que estão bonitos. Então vai lá, se confessa, mas não deixa para se confessar só uma vez por ano, não. Tenha uma confissão regularmente, então pode ser de 2 em 2 semanas, mês em mês, enfim. Mas tenham essa confissão regular. Nenhuma dúvida? Então agora vamos passar um passo a passo de como se confessar. Que muitas vezes... alguém aqui nunca confessou na vida? Tá bom, então vai ser... vai cair bem esse passo a passo de como confessar. Primeira coisa, você cometeu o pecado, amém? Teve a contrição, aí já começa o sacramento, na contrição, ou seja, logo depois do pecado. Teve a contrição, você decide se confessar. A primeira coisa, por incrível que pareça, é você procurar um horário de confissão.
que tem aqui na paróquia, e eu espero que tenha em todas as paróquias do Brasil. Amém? Achou o horário de confissão para você se confessar? Você vai fazer o exame de consciência, que é como se fosse o checklist. Você vai escanear o seu cérebro para procurar os pecados que você fez. E ele está em base dos 10 mandamentos. Vocês já tiveram essa aula de 10 mandamentos. E vocês vão ter uma aula de exame de consciência daqui a pouco. Então, você vai escanear todo o seu cérebro, vai procurar, vai ver quais pecados que você fez e quais você não fez. E tem que fazer um exame de consciência bem feito. Não adianta você fazer de qualquer jeito, chegar para o padre e não falar todos os pecados, porque você não fez um exame de consciência de direito. Se você quiser, se tiver muita coisa, for a sua primeira vez, se estiver preocupado de dar branco, você pode anotar os seus pecados. Anota numa folha de papel, não custa nada. Não precisa mostrar para ninguém, o pecado é seu, você guarda em segredo. Confesse, depois que acaba a confissão, rasga, taca fogo, se livra daquilo. Quando eu anotava o pecado, era a coisa que mais me dava satisfação. Depois rasgar aquela listinha lá, era muito bom. Mas pro pessoal que vai se confessar pela primeira vez, como é muito novo, tem muita coisa, já passaram vários anos, né, e não teve confissão, pede ajuda pro padre também. Eu acho que vocês vão falar disso depois, mas pede ajuda pro padre. Fala: padre, é minha primeira vez confessando, não sei direito como é que funciona, me ajuda, vai me guiando. Então, não tem problema, o padre, nós, toda a igreja está aqui para ajudar cada um de nós a ir pro céu, certo? Então, peçam ajuda pro padre. E acho que depois dessa aula a gente até pode disponibilizar um exame de consciência lá no grupo, mandar o link, né, para vocês fazerem um bom exame de consciência para o mutirão de confissão. Depois, chegou a sua vez, né, você estava na fila da confissão, fazendo exame de consciência e tudo mais, chegou a sua vez na... Inclusive pode fazer esse exame de consciência, você pode fazer em casa, com calma. Não precisa fazer isso na fila, pode fazer em casa. A gente aqui vai ter 2 semanas para pensar no nosso exame de consciência, para pensar na nossa vida, nos nossos pecados. Então, vocês têm tranquilidade de fazer isso em casa, anotar tudo direitinho. Não precisa chegar na fila da comunhão, da confissão, e começar a pensar lá. Não, pense em casa mesmo, tá? Pense em casa. E em clima de oração, né? Não é uma coisa, não é uma lista de mercado que você vai fazer. Ai, meu Deus, tem que comprar. É que aqui todo mundo, a maioria é jovem. Às vezes eu tô fazendo lista de mercado, tem que comprar ovo, tem que comprar pão, tem que comprar... eu vou fazer uma lista de mercado de qualquer jeito. Aqui não. Então eu vou em casa, vou rezar, vou, né, pedir pro Espírito Santo me mostrar. Porque às vezes a gente se engana. Às vezes a gente tem pecados, sabe? Alguém brinca, joga bola descalço? Ou anda muito descalço, fica com aquele pé sujo, aquele cascão no pé que você tem que esfregar? A gente tem pecados na nossa alma que ficam assim, incrustados, ali, grudado, que a gente tem que, sabe, dar uma, realmente assim, meu Deus, pode ser que eu estou me enganando, que eu não estou enxergando. Pede, Espírito Santo, vem, me mostra os pecados que eu estou cometendo, me dá o dom de me arrepender, porque a gente tem muito orgulho. O orgulho é o maior pecado que existe. É o primeiro dos pecados, é o pai de todos os pecados, é o orgulho. E tem um santo que fala que o orgulho é tão forte que mesmo depois que a gente morre, o nosso orgulho morre 24 horas depois que a gente. Então imagina, a pessoa morre e o orgulho daquela pessoa vai morrer só um dia depois. São José Maria falava isso. Então assim, imagina, gente... O nosso orgulho faz a gente ficar cego. A gente não enxerga. Então, eu vou fazer um exame de consciência. Faz uma oração na tua casa. Pede para Deus te ajudar. Gente, o sacramento da confissão pode parecer uma coisa ruim. Ai, que saco, eu tenho que me confessar. Ai, é ruim. Não é. Jesus instituiu esse sacramento porque Ele nos ama. Ele quer criar uma ponte entre nós e Ele de novo. Essa ponte, imagina o pecado, imagina eu coloco um dinamite, eu tenho uma ponte entre eu e Deus. Quem construiu essa ponte foi a cruz, o sacrifício. Só que o meu pecado, ele coloca uma dinamite e explode aquela ponte.
É uma ruptura. Cara, a confissão é aquele tijolinho que Deus vai reconstruir essa ponte. Então não é uma coisa ruim que vai me pesar, não. Enxerga do lado bom. Então vamos fazer esse exame de consciência em casa, com carinho, com amor. Anota os pecados. Porque aí você já vem para a confissão, é só ler aqueles pecados pro padre, entendeu? Você não vai dar branco. E você vai ter a certeza que você vai falar tudo e vai ser livre. Você vai sair leve. Quem aqui já se confessou, estava com muito, muito mal e depois saiu da confissão leve? Levanta a mão. Olha que bênção, glória a Deus. Você sai leve. Você fala, Deus está comigo. Até para efeito psicológico, isso é bom para nossa alma. Beleza, chegou a nossa vez na confissão. Estamos de frente para o padre, no confessionário, ou não precisa ser no confessionário, enfim. E aí o padre vai te dar uma bênção. E aí você vai fazer o sinal da cruz. Nossa, por que essa bênção? Essa bênção vai ser para o Espírito Santo te iluminar e te conduzir nessa confissão. Depois, o fiel diz há quanto tempo que ele não se confessa. Por que ele vai falar isso? Porque o padre precisa saber como que ele vai te orientar. Então, você fala, padre, faz 2 semanas que eu não me confesso, 1 mês, 2 meses, 3 anos, ou pode ser a primeira vez. Eu nunca me confessei, padre. Ele vai te orientar de um jeito. Padre, eu me confessei há 2 dias atrás. Ele vai te orientar de outro jeito. Então, é pro padre saber como que ele vai lidar com você. Se for a primeira vez, se você já é experiente, se você não é. Para ele saber como que ele vai te aconselhar da melhor forma. Depois, você vai confessar os seus pecados pro padre. E tem que confessar todos os pecados, que nem vocês já viram, e de uma forma clara. E falar também a quantidade dos pecados. Porque não adianta eu ser muito vago assim. Padre, eu pequei. E, legal, pecou. O que mais? Padre, eu pequei contra a castidade. Vocês viram na aula de 10 mandamentos quantos pecados contra a castidade tem? Tem o adultério, fornicação, pedofilia, masturbação, pornografia. Tem um monte de pecado. Com qual que você pecou? Você tem que especificar um pouco para o padre. Padre, eu pequei contra a castidade sozinho ou contra a pessoa? Se for contra a pessoa, ou não, né? Eu era casado ou eu era solteiro? A outra pessoa com quem eu pequei era casada ou era solteira? Eu cometi relações sexuais com o mesmo sexo ou com o sexo oposto? Tudo isso vai... Oi? Foi na imaginação? Foi na imaginação ou não? Ou foi ato concreto? Tudo isso vai mudar o peso do pecado. Cada um tem um nome diferente. Vocês viram isso? Então, a gente tem que ser claro com o pecado que a gente cometeu. Entretanto, a gente também não pode dar todos os detalhes. Por 2 razões. Primeiro, por causa da caridade com o sacerdote. Então, se você ficar dando muito detalhe, você pode também levar o sacerdote a pecar. Ou você tem que ser caridoso com o sacerdote. E segundo, porque você também vai voltar essa imagem na sua cabeça e pode acabar cometendo o pecado de novo. Vai ter o risco de você cometer o pecado de novo. Então, você tem que confessar o pecado com clareza, mas não dando muitos detalhes mesquinhos ou desculpinhas. O pecado a confissão não é uma terapia. A gente não está lá para falar o que dói em mim. A gente não está para falar, eu pequei, mas foi por causa disso. E aí não foi culpa minha, e foi minha mãe, meu irmão, minha amiga. A gente não está lá para dar desculpas. A gente tem que assumir a responsabilidade que a gente cometeu o próprio pecado. A gente pode ter influência do pecado dos outros? Pode. Mas aí vai ser você e Deus. O pecado não é a confissão não é uma fofoca que você vai falar do outro, que você vai falar do pecado do ciclano, fulano. Você vai falar do seu pecado, como que você cometeu, sem dar desculpas. Não é uma terapia. É para você ir falar os pecados e ele te dá absolvição. E também falar a quantidade. Meu Deus, mas eu não sei quantas vezes que eu fiz tal pecado. Eu não sei quantas vezes que eu cometi tal coisa. Beleza, se você não sabe a quantidade exata, 1, 2, 7, 10, você pode falar
a regularidade que você fazia aquele pecado. Então, ai padre, Toda segunda-feira eu roubava. Toda segunda-feira eu roubava o barzinho da esquina, ou 2 vezes por semana eu traía minha mulher, enfim. Você falar mais ou menos a regularidade ou o período de tempo que você fez isso. Então, ai padre, dos 16 aos 30 anos eu permaneci fora da igreja, e aí eu fiz tal coisa, nesse período de tempo, para o padre saber, ter mais ou menos uma noção da quantidade que você fez aquilo. Depois disso, o padre vai te dar um aconselhamento. Ele vai pegar mais ou menos os 2 pecados mais graves, ou que mais te custam, e vai te dar um aconselhamento. E vai te dar uma lição de casa para você melhorar, para você batalhar contra esse pecado. Então aí, beleza filho, você tá pecando contra a castidade, vendo vídeos indecentes na internet. Como que você pode melhorar isso? Como que você pode lutar contra esse pecado? E ele vai te passar uma lição de casa, um jeito, uma ajuda para não pecar mais. Depois disso, perdão gente, estou com uma tosse aqui, mas depois disso, o padre, ele vai te impor a penitência. Então, ele vai falar para você o que você vai ter que rezar ou fazer depois para reparar aquelas desordens. E aí, a gente te aconselha a fazer a penitência logo depois que você confessar, para você não esquecer e também para você ficar livre daquilo de qualquer jeito, né? Para você ficar livre rápido, mais rápido, não ficar demorando muito com aquelas sequelas, aquelas desordens. Depois, o padre vai pedir para você rezar o ato de contrição. O que é o ato de contrição? Vai ser uma oração para falar que você está arrependido. Aí você vai me perguntar, nossa, qual que é o ato de contrição que eu tenho que rezar? Não existe um ato de contrição fixo na igreja. Existem milhares de atos de contrições, milhões de atos de contrições, e não existe um específico para você rezar. Mas existe um aqui que eu uso e que vocês também, se vocês quiserem, podem rezar, que é: Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim que sou um pecador, que foi o que o cego falou para Jesus quando ele estava passando. Esse daqui é um ato de contrição que vocês podem rezar, mas existem muitos atos de contrições que vocês podem dar uma googada lá, pegar na internet. Vai ter um monte de ato de contrição que vocês podem usar na confissão de vocês. E às vezes esse ato de contrição inclusive está escrito no próprio confessionário para você repetir, né? Então isso pode ajudar também. Lá, isso ajuda. Depois disso, o padre vai te dar a absolvição, que ele vai perdoar, né? Nessa hora ele vai perdoar verdadeiramente os seus pecados. E aí naquela fórmula, eu te absolvo os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem um texto antes aqui, mas aqui é o principal, né? A essência da absolvição. Depois que o padre te deu a absolvição, você faz a penitência e acabou. Está perdoado dos seus pecados. Você voltou a ter a amizade com Deus, a ter a amizade com a igreja, está readmitido na união com Deus. É isso. Não é muito difícil, parece um bicho de 7 cabeças. Mas a confissão, muito difícil, meu Deus, eu não sei se eu consigo. Não é muito difícil, é simples. Não tem assim, não te exige muito. Você vai ter que ter a humildade de reconhecer o pecado e de se acusar. Mas você não precisa fazer uma peregrinação para a Aparecida de joelho. Não. Jesus instituiu uma maneira simples, uma maneira fácil de perdoar esse seu pecado. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Posso chamar o padre aqui? Posso chamar o padre. Deixa eu chamar ele já. Vamos atender as confissões, é isso? Não, é no mutirão. É no mutirão só. Se a pessoa esquecer a penitência imposta pelo padre? Se a pessoa esquecer a penitência imposta pelo padre, olha, acho que já aconteceu isso comigo. Eu vou fazer mais ou menos a penitência que ele pediu. Então, tentar lembrar mais ou menos se foi uma penitência muito pesada, assim. Se eu confessei com o padre Chiquinho, ele me deu 7 terços para rezar. Mas eu não lembro a quantidade exata. É brincadeira, o padre Chiquinho faz isso, eu acho que depende da pessoa. Não é sempre, não. Ele vai estar no mutirão e ele não vai pegar pesado, né? Tranquilo. Ou se ele me passou 10 Ave Marias, ou Pai Nosso, uma Ave Maria, eu vou tentar pegar mais ou menos aquilo que ele me passou e tentar replicar. Porque já que eu esqueci,
Né? Você tem duas formas. Ou pergunta de novo pro padre, se você tiver acesso a ele. Primeiro, tenta lembrar, pelo amor de Deus, Por né? isso que ele já aconselha, tipo, sai, já ajoelha ali Já no banco da ajoelha, igreja. já tenta resolver. Já tenta resolver. Mas se não deu certo, se você mesmo assim, tenta conversar com o padre, se você tiver uma certa proximidade com ele. Se você não tem, tenta lembrar e faz a penitência daquilo que você se lembra. Se você não se lembrar, paciência, não tem problema. Aí na próxima, eventualmente na próxima confissão, você até pode falar, putz, da última vez eu esqueci qual era a penitência e acabei não fazendo. Mas fique tranquilo, tá? Uma coisa que é importante falar é que é o seguinte, a confissão, ela, como o Pedro disse no começo, ela é eficaz. Então, se você seguir esse roteirinho que o Pedro está falando, esses 5 passos que o Pedro está falando, é eficaz. Você vai, mas será que Deus vai me perdoar? Tem gente que fica remoendo na cabeça o mesmo pecado que foi feito há 30 anos atrás. E, gente, uma vez que você já foi perdoada, tenha certeza que você foi perdoado. Esquece do pecado, tá? É dali para frente. Se você voltou naquele mesmo pecado, tudo bem. Na próxima confissão, vai lá e confessa o mesmo pecado. Mas por quê? Porque você fez o pecado dali para frente, tá? Mas o que já foi perdoado, esquece. Passa uma borracha, rasga o papelzinho do pecado, que nem o Pedro falou. Aquele pecado já está perdoado. Tudo bem? Outra coisa, confissão não se faz com todo mundo. Padre, vamos fazer uma confissão aqui geral? Não, ela é individual. Então é sempre só você e o padre. Tudo bem? E lá não é simplesmente o padre que está perdoando, mas é Deus, através do padre, quem te perdoa. Então tenha certeza que você está na frente de Jesus falando. Você está mostrando os seus pecados para Jesus. Tudo bem? Que nem nessa imagem aqui, Paulo. Você ia falar, né? Come bola? Não. Aqui, ó. Olá. Essa imagem, o padre aqui. E como se Jesus estivesse lá também. Quer dizer, Jesus está lá também, mas agindo pelo padre. Que bonita essa imagem. Tudo bem. Perguntas, 2 perguntas. Fala, Antonella. Eu não sei como funciona a confissão geral, mas eu vou falando de Boa. Confissão geral, era essa a tua pergunta também? Confissão geral. Olha, de vez em quando é bom a gente fazer uma confissão geral. O que é confissão geral? É você olhar, vamos fazer um exame de consciência desde o começo da minha vida, assim, ó, vou dar uma olhada. Primeira confissão que vocês forem fazer, ela normalmente é uma confissão geral. Você vai lembrar de todos os pecados, sabe? Você vai dar uma esmiuçada muito maior. Então, você vai olhando todos os pecados que você tem e vai entregando nessa confissão, nesse exame de consciência e posteriormente na confissão. Mas até o que já confessou? Não, os que você já confessou, já está confessado, tá? Você não precisa se preocupar mais com eles. E aí, se você tiver uma frequência, olha, todo mês eu vou me confessar, isso vai fazer com que o teu exame de consciência seja um pouco mais pontual. Então, olha, foi na semana passada, eu comi bola, fiz um pecado assim, assim, assado. Então você vai lá, anota esse pecado, e aí ele não vai ser uma confissão geral, mas vai ser específica para aqueles determinados pecados. Tudo bem? Diga. Se eu tiver uma pessoa que estivesse confessando durante a missa, que geralmente tem, aí ela vai lá, se confessa, reza a penitência e na hora que ela for comungar, ela lembra de um pecado mortal que ela esqueceu na hora da confissão. Boa pergunta. E se eu esqueci de um pecado? Meu Deus, acabei de sair do confessionário e eu me lembrei de um pecado que eu tinha feito e eu não falei para o padre. O que vai acontecer? Bom, se foi uma coisa honesta da tua parte, e é você e Deus quem sabem disso, tá? Se foi honesto. Se é um esquecimento honesto, não tem problema. Esse pecado ele já foi perdoado, só que você já pode deixar na listinha da próxima confissão. Deixa lá. Aí você, na próxima confissão, que não precisa ser amanhã, não precisa ser urgente, não precisa ser agora. Não,
Na próxima confissão que você fizer, você já lembra, já está anotadinho, e você vai lá e confessa. Mas tenha certeza, o pecado, quando você sai da confissão, já tenha certeza de que você está perdoado. Mas se eu não colocar ele na lista para a próxima confissão, vai ser um pecado não falar? Você está escondendo? É de propósito? Qual que é a tua intenção? Você está escondendo do Você padre? esqueceu ou você omitiu de propósito? Os dois casos. Os dois casos. Então vamos lá. Se você esqueceu, genuinamente você esqueceu, não tem problema. Lembrou de novo? Putz, vamos botar na próxima confissão. Segue o mesmo exemplo, segue o mesmo caso. Tá bom? Agora, se você estiver esquecendo, isso é grave. Se você estiver escondendo, aí é grave. Se você estiver escondendo, significa que você não está com retas intenções. Você está chegando na frente de Deus mascarando algumas coisas. Tá certo isso? Burlar o conhecimento de Deus. Então não, aí você peca. Seus pecados, além de não serem perdoados, você ainda ganha mais um, porque você está escondendo o pecado. Tá? Não tenham medo de falar todos os pecados. E não tenham medo se, por exemplo, vocês virem a cair. Olha, eu sou um cara que minto. Eu vou lá, padre, pequei pela mentira. Eu contei uma mentira. Aí, saí, o meu propósito é, não vou mais mentir. Não vou mais mentir. Beleza, eu não vou mentir. Só que acontece o quê? A fraqueza do nosso dia a dia faz com que eu, cair de novo e mentir de novo. Não tem problema. Volto para o confessionário uma outra vez e aí eu me confesso. Então, o que é importante saber é que eu preciso ter o esforço de não mais mentir. Um esforço genuíno. Tudo bem? Se você falar, eu vou me confessar, mas eu vou mentir amanhã mesmo, de qualquer forma, eu não vou fazer esforço nenhum, você está perdoada, sim ou não? Não. Tudo bem. Você entendeu a diferença entre esconder e esquecer? Entre você ter uma posição verdadeira diante de Deus, de lutar contra o pecado, e uma outra de você dar de ombro, não está nem aí, faz porque tem que fazer. Tá bom? Esse exemplo que o Pedrinho falou da contrição perfeita e imperfeita. Não, a contrição perfeita e imperfeita, se você estiver na confissão, diante do sacerdote, ela pode ser uma contrição perfeita ou imperfeita, ela vai te limpar de qualquer jeito. Tá? Você vai Deus vai te perdoar de qualquer forma, tá? Mesmo numa contrição imperfeita, mesmo numa contrição imperfeita. Por isso que existe o sacramento. O sacramento ele serve para que, mesmo que eu não esteja arrependido completamente e pelos justos motivos, que é pelo amor de Deus que eu estou arrependido, você mesmo assim, você consegue ter o perdão de Deus. Porque muitas vezes a gente está viciado nas nossas intenções, né? Lembrando, o que é uma contrição imperfeita? Deus do inferno, dou uma pena. É a motivação. Qual é a motivação? A diferença entre contrição perfeita e imperfeita é a motivação. O que move o seu arrependimento? Se o que move o seu arrependimento é porque eu ofendi a Deus, e isso é execrável, é horrível ofender a Deus, é por isso? Sim. Então a minha contrição é perfeita. Não, eu tô arrependida porque eu fiquei mal na fita, entendeu? Eu dei um barraco, briguei com meu marido na frente da igreja inteira. Ai, gente, briguei com o Ivan na frente da igreja inteira. Que vergonha, né? Sou catequista, que vergonha, vou me confessar. Qual que é a motivação? É porque eu ofendi a Deus? Ou é porque eu fiquei mal perante a comunidade? Então, nesse caso, a minha contrição é imperfeita. Ou, eu tô com medo de ir pro inferno, minha contrição é imperfeita. Mas não importa a motivação, sendo perfeita ou imperfeita, se eu vou me confessar, se eu cumpro
esses requisitos, eu vou sair perdoada. Se a Tá? confissão ela é eficaz para o padre, que não depende da santidade do padre, não depende se o padre é muito ou pouco pecador para ele te absolver, também ela é eficaz para você. Se você tiver muito ou pouco arrependido, contanto que obviamente tem um arrependimento, você na confissão está perdoado. Perfeito, é isso aí. Vocês entenderam? Vocês estão preparados? Outra pergunta. Fala um pouquinho sobre pecados que exigem a nossa reparação no mundo físico. Porque assim, tem pecados que a gente comete que basta a gente se confessar. Tem pecados que a gente comete que causam uma consequência que a gente precisa também correr atrás e corrigir. Então, por exemplo, o 7º mandamento, não roubar. Se eu roubei, se eu furtei, não basta eu me arrepender e me confessar. Eu tenho que pegar aquilo que eu roubei e devolver. Então, tem pecados que exigem que no mundo real a gente também restitua. Então, por exemplo, briguei com uma pessoa, ou ofendi a honra, fiz uma fofoca, espalhei para o meu prédio todo que aquela menina fez isso, aquilo. Na medida do possível, aí me arrependo, porque, gente, a honra de alguém, a reputação de alguém é importante. Quando eu faço uma fofoca, quando eu falo mal de alguém, eu estou ofendendo a Deus e estou ofendendo aquela pessoa. Quem aqui já foi vítima de uma fofoca injusta, É horrível. A gente se sente péssimo. Então eu não posso fazer isso com alguém. E aí o que acontece? Na medida do possível, eu tenho que conversar com essa pessoa. Pedir desculpa. Pedir perdão. Ou tentar reparar, sei lá, eu passei alguma coisa, uma informação pra frente. Gente, sabe, aquele dia eu me enganei, não é verdade aquilo que eu falei. E cara, é uma humilhação você voltar e contar naquele grupinho que você contou uma fofoca, você voltar lá e falar, cara, eu me enganei, estava errada. Essa pessoa não fez isso. Então, tem pecados que a gente, na medida do possível, tem que... Isso tem a ver com o quê? Com o propósito de não mais pecar. Eu tenho que restituir, eu tenho que... O que é a justiça? É dar a cada um o que é devido e voltar as coisas ao equilíbrio anterior. Então, sei lá, esses pecados como roubar, muitas vezes ofender a honra, dá pra a gente restituir. Tem um pecado grave que é faltar a missa no domingo. Esses pecados a gente tem que confessar, gente. E não tem como eu voltar atrás, não tem como eu pegar uma máquina do tempo e voltar a cada domingo que eu faltei na missa, entende? Então esse pecado, eu só confesso pro padre. Sei lá, é que aqui a maioria é jovem, mas quando forem casados, trair meu esposo, cara, eu tenho que parar, entendeu? Porque tem gente que não adianta, a pessoa tem um amante, o cara tem a esposa e tem a amante, um outro apartamento com a amante. Ele paga o AP pra mulher, paga os rolês da mulher, não sei o quê. Ele não tá... Adianta ele ir se confessar? Se ele não quer mudar de vida. Se ele não quer mudar de vida, ele tem que terminar aquele relacionamento com a amante. Agora, ele mantém a amante, mantém o apartamento. Vocês concordam comigo que é incoerente? O cara tá se confessando o quê? Só para inglês ver? Então, é claro, esse exemplo é um exemplo extremo que eu tô chutando balde para vocês enxergarem. Mas tem muito assim, eu não sou casada na igreja, eu moro junto com o meu boy. Não sou casada na igreja, moro junto. Ou tem um namoro que eu tenho fornicação, tenho relações sexuais antes do casamento. Cara, uma coisa é o casal cair e levantar. Outra coisa é o casal, saber que vai continuar. Aí eu vou me confessar? Então assim, a gente tem que buscar, por isso que eu tava falando, vamos buscar, peça para Deus o dom do arrependimento verdadeiro. Se você tem um pecado de estimação, se você tem, como todos nós temos, o que é pecado de estimação? Aquele pecado encardido que tá lá, aquele cascão no pé, que não desgruda. Na confissão a gente vai pedir ajuda para Deus e é também uma ajuda humana para o padre. Padre, me dá um conselho, me ajuda. Às vezes você pode pedir
Para uma amiga, um amigo que já está um pouco mais tempo na igreja. É claro, você vai abrir um pecado, você não é obrigado a se aconselhar. Mas várias vezes eu já cheguei para amigas mais experientes que eu, falei, poxa, eu estou passando por isso e isso, eu tenho um pecado que eu não consigo soltar. O que eu faço? Leitura espiritual é outra coisa que vai nos ajudar. Leia a vida dos santos. Vocês sabem que tem muito santo que já passou por vários pecados que eu passo e ele conseguiu vencer. E ele deixou escrito isso. Eu posso ler o que ele escreveu, esses conselhos. E isso vai me fortalecendo. Então, tem vários jeitos, né, da gente superar. Dá tempo de fazer o exame? Tem 5 minutos. 5? O Ivan a gente vai passar no grupo um roteiro de exame de consciência. O que é o exame de consciência? Vai ter todos os pecados, a lista de todos os pecados. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele vai começar a fazer as perguntas. Frequentei outras religiões, né? Fui em cultos de outras igrejas, de outras religiões. Acreditei em crenças que não são do Deus verdadeiro. E ele vai dar exemplos. Então, isso é um roteiro bacana, porque às vezes a gente não sabe muito como fazer o exame. Então a gente vai mandar. Vocês têm, semana que vem não tem aula. E na outra semana é a primeira comunhão. Então vocês têm 2 semanas para fazerem esse exame. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem chamar o Ivan, eu, o André, o Pedro, tá bom? E o exame, o arquivo é um pouco longo, então, porque ele é bem detalhado, tá? Mas ele é bem legal, porque ele vai listando item por item, até para essa confissão geral que vocês perguntaram, é importante, porque às vezes ali tem alguma coisinha que a gente esquece. Tá bom? Então o Ivan já vai passar. E é isso. Hã? Acho que você explicou o passo a passo. Foi tranquilo. Alguém tem alguma dúvida prática lá do dia? Como vai ser? Se a pessoa não tem certeza se cometeu pecado, ela não sabe se ela teve a plena consciência. Aí assim, às vezes isso acontece comigo. Eu levo pra confissão, porque pode ser que seja um pecado venial. Ou pergunta pro padre. Não tem problema. Uma coisa que é importante também falar, tomar muito cuidado também com escrúpulo. O que é escrúpulo? Escrúpulo é você achar que tudo que você está fazendo é pecado, certo? Então, isso é uma doença, né, espiritual, não é uma doença física que você tem que ir no médico, nem um psiquiatra, nem um psicólogo, mas é uma doença que você acha que qualquer coisa que você faça é pecado e Deus está te punindo por conta disso. Então tomem cuidado com isso, não é a intenção. A intenção é que vocês tenham uma vida leve. A vida tem que ser uma coisa, é uma leveza. Você vai ter as suas lutas, as suas batalhas? Claro que sim, porque nós temos os nossos pecados. Mas ela tem que ser leve, ela tem que ser feliz. Entenderam? Não pode ser aquela coisa de que, ai meu Deus do céu, não posso não posso pisar na linha errada. Não posso olhar para o lado. E muita gente, eu conheço muita gente que tem esse problema. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela teve esse problema de escrúpulo. Ela não estava fazendo nada de errado, mas a consciência dela começava a acusar ela de que, ela está... tá tudo errado na minha vida e tudo mais. Então, para quem tem esse tipo de problema, procurem um padre, leiam a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, que é uma vida muito rica nesse sentido, principalmente o começo dos anos dela, né? O começo da vida dela vai falar sobre isso. O que mais? Um exemplo de escrúpulo que aconteceu com Santa Teresinha ela comeu o último pedaço de bolo e ficou triste porque comeu o último pedaço de bolo, porque ela pensou que era falta de caridade com a família. Então, calma, nem tudo é pecado, tá? Então, só isso. E se isso aconteceu com uma santa do nível de Santa Teresinha, então, gente, pode acontecer com a gente também. Então, leva um pouco mais, a coisa mais tranquila, não precisa ser tudo a ferro a fogo. Deus é Pai.
Deus é misericórdia. Ele quer o bem de cada um de nós. E se você errar por algum motivo, tudo bem, se arrependa, volta e Ele vai estar de braços abertos. Como o pai daquela parábola do filho pródigo, que o filho gastou dinheiro, até ele chegar na lama, e ele não tinha sequer a lavagem dos porcos para comer. E ele pensando, como é que eu vou fazer, né? Os servos do meu pai têm mais dignidade do que eu aqui. E ele resolveu voltar. E ele volta e encontra o pai esperando por ele de braços abertos, até que o pai volta e corre em direção a ele. Ele vai atrás do filho perdido e abraça, mesmo sujo, ele abraça o filho e fala, bota anel no dedo, sandália nos pés, cobre com vestes novas, porque ele ama, porque o pai é esse que ama. Tudo bem? Então é esse o significado da confissão. É a gente que gastou os bens, mas está de volta à casa do Pai, com todo amor e com todo carinho. Vocês entenderam? E tem uma frase muito bonita que eu queria, só para fechar, que a confissão é o único tribunal em que a gente entra como réu. E a gente se acusa como réu, como culpado. A gente chega lá diante do nosso juiz, que é Deus, e fala, eu sou culpado. E é o único tribunal do mundo que a gente chega como culpado e sai como inocente. Porque Deus nos perdoa ali. Eu trabalho num tribunal. Sou da área jurídica, trabalho num tribunal. Se o réu chega falando, eu sou culpado, vocês acham que ele vai sair culpado ou inocente? Ele sai culpado. Ele sai culpado. Eu já trabalhei muito tempo no criminal. Ele sai culpado. Mas a confissão não. A gente chega falando, meu juiz, meu doce juiz que é Deus, eu sou culpada, me perdoa. E ele vai, a gente sai inocente desse tribunal. Porque o nosso juiz é aquele que pagou a nossa pena por nós, no nosso lugar.